Se você quer aprender a orar, esse vídeo é para você. Shalom, meus irmãos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero explicar a você que está querendo aprender a orar, que está com dificuldades ainda de entender o que é oração e como orar. Esse vídeo é para você. Então fica comigo que até o final desse vídeo eu vou te explicar tudo certinho como você deve orar. Meus irmãos, para começo de conversa, a gente tem que entender que a oração é aquilo que nos tira da terra e nos leva ao céu. É aquele momento que a gente tem de intimidade com Deus, aquele momento que a gente tem de intimidade com o Pai. É aquela hora que a gente tira do nosso dia, aquela hora que a gente tira do nosso tempo para poder pedir ao Pai algo, para poder estar ali clamando a Ele, pedindo por outras pessoas e principalmente agradecendo. Então vamos entender o que Jesus ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus vai dizer o seguinte: quando você orar, vá para o teu quarto, feche a porta sobre si e ali você converse com o Pai em secreto. Jesus estava dizendo isso porque as pessoas daquela época, elas gostavam muito de dizer: olha, eu estou fazendo, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou jejuando. Então Jesus ele está ensinando o quê? A oração não é uma coisa para você exibir como troféu. Nossa, como eu oro tanto, nossa, como eu estou orando tanto. Não. A oração ela é o seguinte: a oração é para você chegar ao Pai. É para você estar ali num momento íntimo com Deus. E como você deve fazer isso? De portas fechadas. Porque quando você está de porta fechada, você não está orando para ninguém ouvir. Você não está fazendo daquela forma para ninguém entender o que você está fazendo. Então nós devemos entender que a oração é algo que nós devemos fazer em secreto com Deus. Porque em Mateus capítulo 6, versículo 6, o próprio Jesus ele nos ensinou que nós devemos ir para o nosso quarto, fechar a porta e ali orar a Deus, e ali clamar a Deus. Por que Jesus está dizendo isso? Jesus está dizendo isso porque o costume na época era que as pessoas saíssem dizendo: olha como eu oro tanto, olha como eu faço. E qualquer semelhança com hoje não é mera coincidência. Hoje em dia as pessoas elas querem orar, mas elas querem mostrar uma santidade através da oração. Elas querem colocar palavras difíceis dentro da oração. Por exemplo, tem pessoas que quando vão orar na igreja, magnífico, exaltado, majestoso Deus. Ou seja, ela está querendo mostrar uma sabedoria, ela está querendo mostrar uma espiritualidade, coisa que oração não é para isso. Oração, primeiro, tem que vir de dentro, tem que vir do coração. A oração é aquilo que você está sentindo e você está expressando em palavras. Então, dentro da oração, você vai exaltar a Deus, você vai glorificar a Deus, você vai dizer para Ele aquilo que você está sentindo. Por exemplo, tem momentos que você está orando e que você não consegue nem falar. Por exemplo, a nossa irmã Ana, a mãe do profeta Samuel, ela vai só bater os lábios, ela vai só mexer os lábios, ou seja, ela está ali clamando ao Senhor com aquilo que vem de dentro do coração dela. Então, em primeiro lugar, a oração deve ser algo que vem de dentro. A oração deve ser algo que vem de dentro e você consegue expressar com palavras ou às vezes nem com palavras, às vezes só com gemidos. Então, em primeiro lugar, a oração é isso, é algo que vem de dentro, é algo que você consegue externar com palavras. Por exemplo, você quer dizer para alguém que você ama muito aquela pessoa, então você vai chegar até ela e vai dizer: poxa, eu te amo, pode contar comigo para o que for. Então a oração é isso, é você pegar a sua súplica ou você pegar aquilo que você tem de melhor e entregar a Deus, entregar ao Pai e dizer a Ele: Senhor, eu estou aqui. O meu nome o Senhor sabe, eu não preciso me apresentar ao Senhor. Eu estou aqui com meus joelhos dobrados ou não, porque não há necessidade de dobrar joelho. A partir do momento que você se conecta a Deus, você só vai dobrar o joelho em forma de humilhação. Mas não há necessidade de você dobrar o joelho e dizer: Deus só vai ouvir a minha oração se eu estiver de joelho dobrado. Não, se você estiver deitado na sua cama, se você estiver tomando banho, se você estiver sentado no sofá, se você estiver almoçando, se você estiver fazendo qualquer coisa e ligar o seu pensamento a Deus, você já está orando. A gente tem que quebrar certos paradigmas, a gente tem que quebrar certos protocolos que dizem que, por exemplo, Deus só vai ouvir a tua oração se você estiver de joelho dobrado e com a sua testa no chão. Não! Isso é uma forma de humilhação que vai de cada um. Se você acha que Deus vai ouvir a tua oração dessa forma, se você se sente bem fazendo desse jeito, 100% é com você. Agora, não critique quem vai estar orando sentado, quem vai estar orando até mesmo de olho aberto, porque a oração é o teu momento íntimo. E só você sabe a sua intimidade com Deus. Eu não sei o teu grau de intimidade, eu não sei a forma de intimidade que você tem com o Pai. Então a oração ela é isso, é algo que vem de dentro e externa do lado de fora. Agora, se você quiser externar isso com o teu joelho dobrado, se você quiser externar isso com os teus olhos fechados, aí é uma coisa sua.
A oração ela vai de pessoa para pessoa. Por exemplo, o profeta Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele é um exemplo de oração. Sendo que hoje em dia não tem como você orar 3 vezes ao dia da forma que a igreja ela quer que você ore. Por exemplo, ela quer que você ore de joelho dobrado. Mas como que você é uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, trabalha com encarregado em cima, trabalha com gerente em cima, como que você vai dobrar o seu joelho 3 vezes ao dia? Não tem como. Então aí que vem aquela oração que vem de dentro, que você pode estar ligado com Deus 24 horas, não só 3 vezes por dia. Então naquele momento que você está ali trabalhando, seja lá o que você estiver fazendo, que você esteja ali numa máquina de costura, que você seja um pedreiro, o que você estiver fazendo, naquele momento que você está tirando ali o período de oração. Enquanto você está ali jogando a massa na parede, enquanto você está ali fazendo a sua comida, enquanto você está ali lavando a sua louça, você está ligada com Deus. Você está ali orando, você está ali pedindo, você está ali clamando, você está intercedendo por outras pessoas, porque a oração ela serve para isso. A oração ela serve para você falar com Deus, ela serve para você agradecer a Deus. A oração ela serve para você poder estar intercedendo por outras pessoas. Então a oração ela é o quê? A chave da vitória. Então, Getúlio, como eu devo orar de forma correta? É simples. A oração, como eu acabei de falar para você, ela tem que vir de dentro. E vindo de dentro, você deve expressar a Deus e não ter medo de falar com Deus. O problema de muitas pessoas é que elas têm medo de falar. Deus conhece aquilo que vai sair da tua boca antes de você dizer. Então não tenha medo de dizer a Deus aquilo que você está sentindo. Não tenha medo de entregar nas mãos de Deus aquilo que você está precisando. Porque o que colocam na cabeça das pessoas é temer muito a Deus, é ter medo de Deus. E Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Deus é teu pai. E você nunca teria medo de falar com teu pai. Você nunca teria medo de falar com a tua mãe. Então aquilo que você está sentindo, jogue em oração. Lance nos pés do Senhor. A oração ela serve para que você possa ter intimidade com Deus e para que Deus possa se revelar a você através da oração. É dentro da oração que Deus nos revela muita coisa dentro da palavra. É dentro da oração que Deus nos revela coisas que irão acontecer na nossa vida. É dentro da oração que a gente passa a entender quem é o nosso Deus. Orar é muito importante. Como que eu devo orar? Será que eu tenho que ir para o monte? Será que Deus só recebe a minha oração se eu estiver no monte? Irmãos, eu tenho uma notícia para te dar. Não. Você pode orar dentro da tua casa. A Bíblia não manda você ir a monte. Jesus subiu o monte quando a multidão o oprimia, aí quando ele queria ficar mais tranquilo, sem ninguém o apertando. Agora, se você vive numa casa que você realmente não tem condições de se trancar no seu quarto, de ter aquele momento íntimo, aí sim, aí você procura um monte, aí você entra na mata, você vai buscar Deus ali, porque ali ninguém vai tirar a tua ligação com Deus. Agora, se a tua casa é um lugar tranquilo e tem como você ir, não há necessidade de você orar em monte. Há necessidade sim de você orar na sua casa, de você fechar a tua porta, de você entregar ao Senhor aquilo que você está pedindo. Então a oração é o quê? Pedir, dar-se-vos-á. Batei que a porta vai se abrir. Então aquele momento ali é o momento de você falar com Deus aquilo que você está precisando. Então monte a tua oração. Agradeça ao Senhor, peça perdão pelos seus pecados. Não peça. A oração não é aquele gênio da lâmpada que você esfrega e você recebe os desejos. Não. Louve a Deus. Agradeça a Deus pelo aquele dia. Agradeça ao Senhor pela tua família, pelo fôlego de vida. Depois disso, sim. Depois disso você entra e fala, Senhor, abra uma porta de emprego. Senhor, faça isso por mim. Senhor, faça isso por mim. Faça aquilo outro. Porque tem pessoas que acham que a oração é só chegar, pedir. E na verdade ele não tem nada a entregar. Ele não tem um louvor, ele não tem uma adoração. Ele não tem ali um Senhor, tu és maravilhoso. Senhor, tu és glorificado, tu és engrandecido. Então a oração você deve primeiro pedir perdão aos seus pecados. Reconhecer que você é falho. Reconhecer que você é ninguém. Depois, louve a Deus, engrandeça o nome dele. E se sobrar um tempinho, aí você peça alguma coisa. Porque a graça de Deus já nos basta. A Bíblia manda você buscar o reino dos céus e sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então essas demais coisas, irmãos, é aquilo que vai vir através da oração. Primeiro você busca, primeiro você clama e depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Então se você quer aprender a orar da forma correta, primeiro você deve pedir perdão aos seus pecados dentro da oração. A oração é para você reconhecer que você é falho. A oração é para você reconhecer que você não é nada, que você não é ninguém e que se não fosse a graça, você estaria perdido. Então, a primeira coisa que você deve fazer dentro da oração, de aprender como orar, é pedir perdão. A segunda coisa que você deve fazer é louvar a Deus dentro da oração. É dizer a Deus como Ele é maravilhoso.
é dizer a Deus como foi bom Ele ter te salvado, é dizer a Deus como foi bom Ele ter mandado o Filho dele, unigênito, para que pudesse perdoar os nossos pecados. Então você vai montar a sua oração dentro disso. Eu sei, irmãos, que tem dia que você está desesperado, eu sei que tem dias que você não sabe nem o que fazer, mas tire esse momento para reconhecer que dentro do seu desespero você ainda pôde pedir perdão. Dentro do teu desespero você ainda conseguiu clamar a Deus. Dentro do seu desespero você ainda conseguiu reconhecer que só Ele é Deus na sua vida. Outra coisa a respeito da oração é um mito que dizem que a oração da madrugada ela é a que faz mais efeito. E na verdade não é assim, irmãos. Toda oração em todo momento Deus vai ouvir da mesma forma. A oração da madrugada, ela é uma oração que, por exemplo, você está com sono, você está cansado, você trabalhou o dia inteiro, então é um sacrifício que você faz a mais, sendo que a Bíblia manda você obedecer e não sacrificar. Então, quando você levanta de madrugada dizendo eu vou orar a Deus para mostrar a Ele o sacrifício, você já está fazendo um serviço de tolo, já nem é para você fazer. Agora, se você levanta na madrugada dizendo, Senhor, vou tirar esse período de oração aqui, mesmo cansado, porque eu preciso buscar a tua face, eu preciso te engrandecer e preciso pedir perdão aos meus pecados, pode ter certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Porque tem alguns tipos de oração que Deus não ouve. Por exemplo, oração contrária. Você quer muito aquela porta de emprego, sendo que tem alguém mais qualificado que você. Só que você fica, Senhor, tira o mérito daquela pessoa. Senhor, que ele erre. Senhor, que na hora de fazer a prova ele não consiga, que dê um branco. Isso é um tipo de oração que Deus não ouve. Isso é oração de tolo. Isso é oração de uma pessoa que não aprendeu a orar. Então, irmãos, para finalizar, a oração é isso. A oração é aquilo que nos leva da terra até o céu. Então você está aprendendo que oração da madrugada não faz um efeito diferente. A oração no monte, ela também não faz efeito diferente. A oração que Jesus ensinou é orar dentro da sua própria casa, fechar a porta e clamar a Deus dentro da sua casa. Você não precisa ir para o monte, você não precisa orar de madrugada, você tem que orar. Não importa se é de madrugada, não importa se é de manhã, não importa se é de noite. O importante é você clamar a Deus, porque através da oração, Deus vai se revelar até você. Então monte um período de oração. Ore 3, 4, 5 vezes ao dia, mas monte um período de oração. Entenda que oração não tem hora e nem lugar. Aonde você estiver, você pode orar. Aonde você estiver, você pode se ligar com Deus, não precisa fechar o olho, não precisa dobrar o joelho, não precisa fazer nada. É só simplesmente se ligar com Deus e falar, Senhor, eu estou aqui, quero te pedir perdão dos meus pecados, quero te pedir perdão das minhas falhas. Senhor, eu reconheço que eu não sou nada, mas eu te glorifico, Pai, eu te exalto. Eu peço que o Senhor seja com a minha vida, e assim você vai aprendendo a orar gradativamente, porque oração é assim. A oração você só aprende fazendo. Então como eu devo orar? Orando. Como eu aprendo a orar? Orando. É assim que você deve fazer, diferente do estudo bíblico, que você vai estudar com alguém, vai aprender com alguém. A oração você não aprende com ninguém. A oração você aprende com você mesmo. A oração é Deus que te ensina como você deve orar. O Espírito Santo ele vai te ensinar a orar. O Espírito Santo ele vai levar a tua oração até o trono de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Então, a partir desse dia, você vai entender que a oração ela pode ser feita em qualquer lugar. Não precisa ser no monte, não precisa ser de madrugada. A oração você vai fazer em qualquer lugar. Você não é um muçulmano que tem que estar levando aquele tapetinho embaixo do braço. Deu a hora, ele tem que dobrar ali os seus joelhos, ele tem que fazer a sua reza, porque tem que ser diário, porque é religião, é religiosidade. E Jesus não pregou religiosidade. Jesus está pregando o quê? É você estar ali em secreto com o Pai. Eu estou na fila do banco, eu estou orando. Eu estou lavando a louça, eu estou orando. Então é isso que Deus quer da tua vida. Meus irmãos, você que chegou até aqui, eu quero te agradecer, eu quero louvar a Deus pela tua vida. Quero pedir a você que, se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, curtam o canal e se inscreva se possível. E que Deus possa estar abençoando a sua vida no nome de Jesus. Que Deus vos abençoe para a glória de Deus.